Boa tarde a todos e obrigado por participarem do nosso call de resultados. Antes de iniciar a apresentação, ressalto que, como nos trimestres anteriores, para facilitar a análise, apresentamos os resultados de 2018 pro forma, ou seja, refletindo o impacto do IFRS 16 para garantir a comparabilidade das informações. O resumo do impacto em cada linha da DRE está demonstrado na página 2 do nosso release. Passemos ao slide número 2 para o início da apresentação. Neste trimestre, pela primeira vez, apresentamos o resultado consolidado considerando os efeitos da Ferrovia Norte-Sul, denominada aqui de Malha Central. Por se encontrar em fase pré-operacional, não é apresentada em seção específica, havendo apenas informações sobre os custos. A assinatura do contrato de subconcessão em 31 de julho deste ano traz efeitos que estão demonstrados na página 3 do nosso relatório e compreendem 2,9 bilhões de reais referente ao registro do valor do leilão como direito de uso devidamente corrigido pelos parâmetros contratuais. 220 milhões de reais na conta de arrendamento resultante do pagamento de outorga e 75 milhões de impacto na DRE. Para facilitar a análise e comparabilidade dos resultados, apresentamos o quadro na página 3, considerando os números do terceiro trimestre de 2019, sem efeito da malha central. Cabe destacar que todas as outras seções do release apresentam os números com a consolidação da nova malha. No próximo slide, gostaria de relembrar a importância estratégica da malha central. Conforme falamos no último call, a malha central traz a Rumo oportunidades de diversificação de cargas, como fertilizantes, bauxita, biocombustível, derivados e contêineres. Além disso, amplia nossa área de atuação em produtos agrícolas para os estados de Goiás e Tocantins, áreas com forte potencial de crescimento que hoje não têm acesso eficiente a uma ferrovia. Ao longo dos próximos meses, o objetivo é tornar a malha operacional em toda a sua extensão e, para tanto, faremos os investimentos necessários para garantir a realização do potencial dessa ferrovia, cujos resultados poderão ser observados a partir de 2022. No próximo slide, iremos abordar o resultado operacional do terceiro trimestre de 2019. Os volumes no terceiro trimestre de 2019 cresceram 7,7%, atingindo 17,4 bilhões de TKU, com destaque para a performance operacional do mês de julho, que permitiu o transporte recorde de 6,2 bilhões de TKU. Na análise por segmento, destacam-se o transporte de fertilizantes, que aumentou em 42%, impulsionado pelos volumes da Operação Norte, o volume de grãos, que cresceu 9%, com destaque para o transporte de milho, que ficou 24% acima do terceiro trimestre de 2018, e o transporte de contêineres, que cresceu 12%. Por favor, me acompanhem para o próximo slide para abordarmos a performance financeira. Nesse trimestre, o EBITDA da Rumo cresceu 18,5% contra o ano anterior, atingindo 1,2 bilhões de reais. E a margem consolidada alcançou 58,6%, 4,4 pontos percentuais acima do terceiro trimestre de 2018, refletindo a excelente alavancagem operacional da companhia. Gostaríamos de destacar o aumento das tarifas em 4,6%, resultado da normalização da sazonalidade, do aumento de tarifa de 2018 para 2019 e do menor impacto do volume de fertilizantes no preço médio, uma vez que já havia histórico do volume no terceiro trimestre de 2018. O custo variável cresceu menos que a expansão do volume, refletindo principalmente a melhora na eficiência energética em 6,2%. O custo fixo subiu 4,3% em função da reoneração da folha das malhas Oeste e Sul e dos maiores gastos com manutenção na Operação Norte. Todas as operações apresentaram um crescimento de EBITDA, com ganho de tarifa e boa performance em custos. Vamos agora passar para o resultado financeiro e lucro líquido. Apresentamos despesa financeira líquida de 300 milhões de reais, em linha com o terceiro trimestre de 2018. Contribuíram positivamente para esse resultado a redução da dívida bruta e a redução do custo médio da dívida,
Por outro lado, houve aumento dos encargos sobre arrendamento mercantil, devido à inclusão dos juros sobre as parcelas da concessão da malha central. Assim, entregamos um trimestre com lucro líquido de 369 milhões de reais. No próximo slide, vamos ver nosso endividamento. O endividamento da Rumo diminuiu para 1,8 vezes dívida líquida abrangente EBITDA, frente a 2 vezes no segundo trimestre de 2019. Continuamos com o compromisso de manter nossa disciplina de capital, buscando sempre manter a alavancagem dentro de patamares aceitáveis para a companhia. No próximo slide, gostaria de comentar a dinâmica de mercado que deve se apresentar para o quarto trimestre de 2019, referente ao milho. Neste ano, segundo a G-Rural, a safra recorde de milho deve gerar recorde de exportações, com 35,8 milhões de toneladas. E ainda assim, o estoque final deve ser alto, com 18 milhões de toneladas. Assim, a boa disponibilidade de milho, se combinada a condições favoráveis de preço, pode impulsionar os volumes da Rumo no quarto trimestre de 2019, trimestre que depende mais do mercado do que da capacidade da companhia. Com relação a 2020, apesar de ainda ser uma projeção inicial, estima-se que a produção deve seguir em linha com o número recorde de 2019, com 101 milhões de toneladas. Ainda não há dados de exportação do país e por estado. Passemos para o próximo slide para abordar o cenário de soja para 2020. As projeções para a soja em 2020 já consideram os dados iniciais de plantio e apontam produção recorde do grão no Brasil e no Mato Grosso, com expectativa de exportações em linha com 2019. Essa estimativa considera os efeitos da gripe suína africana no consumo da China, mas, ao mesmo tempo, projeta que a China não irá reduzir seus estoques na mesma proporção de 19, o que abre espaço para aumento das importações. Com relação às incertezas decorrentes da guerra comercial, a quebra de safra de soja nos Estados Unidos deve promover uma redução dos estoques americanos de 25 milhões de toneladas para 12,5 milhões de toneladas, reduzindo assim a probabilidade das exportações americanas crescerem muito mais. Com isso, acreditamos que haja espaço para aumentar o volume transportado de soja em 2020, principalmente nos primeiros 3 meses da safra, período em que os preços da commodity são mais altos e há uma boa procura por logística eficiente. Obrigado a todos e permaneço à disposição para perguntas. Nossa primeira pergunta é do Sr. Steve Trent, Citi. Obrigado por aceitarem a minha pergunta. É o Brian Roberts, na verdade. Com relação ao crescimento do volume de soja, com relação à queda na Malha Sul, vocês já falaram alguma coisa, já divulgaram alguma informação sobre essas diferenças de custo das duas malhas? Olá, Steve. É o Brian, desculpa. Obrigado por enviar a pergunta. Com uma resposta bastante breve, primeiro, no norte, o nosso TKB é muito mais elevado no norte do que no sul. Então, isso leva a uma margem mais alta no norte em comparação ao sul. No sul, como a distância é mais curta entre as produções e os portos, nós temos uma concorrência maior no mercado de transporte rodoviário. Isso faz com que a margem seja menor. As margens são menores também devido a esse motivo. Mas, basicamente, essa é uma resposta bastante breve. Essa é o motivo, a razão por essa grande diferença entre os dois. Ok, muito obrigado. A próxima pergunta vem de Victor Mizusaki, Bradesco BBI. Obrigado, eu tenho 2 perguntas. Primeiro, quando nós olhamos a operação dos containers, nós vemos que houve um crescimento de volumes de 25% ao longo do ano. Vocês poderiam dividir para a gente ter um detalhamento maior de onde vem esse crescimento e também quando vocês esperam ver
esse crescimento se estabilizando? A segunda pergunta é com relação às negociações das trading companies para ter os contratos novos de take or pay para o ano que vem. Olá, Vitor, obrigado pela pergunta. Respondendo à primeira sobre os containers, basicamente o crescimento vem de backhauling, o aumento do backhauling, aumento da carga, não necessariamente devido ao double stack. Double stack é bastante recente. Nós veremos melhorias nas margens e nos volumes dos double stack no ano que vem, mais ou menos no ano que vem. Mas, basicamente, as melhorias de volume vieram de backhauling. Nós temos aqui um mercado altamente industrializado, que é o mercado de São Paulo, até o interior do país, Rondonópolis, no Mato Grosso, e nós trazemos produtos bastante diferentes. Então, esse é um esforço comercial que a Brado está fazendo para aumentar o backhauling nessa direção. E também melhorando as margens do negócio. Agora, a segunda pergunta sobre take or pay. Com relação às negociações, nós já começamos essas negociações, mas ainda estamos longe de chegar aos números finais de 2020. Acho que eu já mencionei em um outro call, essa é uma informação muito estratégica para nós, e neste ponto nós não podemos divulgar muitas informações sem comprometer os contratos que nós temos. Nós estamos buscando ter o máximo de take or pay possível, mas lembremos que o take or pay está sujeito às condições de mercado. Muitíssimo obrigada. Obrigado. A próxima pergunta é do senhor Rogério Araújo, UBS. Olá a todos, obrigada pela oportunidade. Eu tenho algumas perguntas. Primeiro, sobre a malha Norte-Sul. Vocês poderiam oferecer alguns detalhes sobre como está o plano de investimentos e também com relação às eficiências de CAPEX, se houve alguma mudança em comparação ao previsto no plano original e também com relação ao tempo, o cronograma. Quando vai começar a gerar receitas e quando vai ser finalizado os maiores investimentos? Eu gostaria de ouvir a resposta e depois eu farei a próxima pergunta. Olá, Rogério. Obrigada por fazer a pergunta. Essa primeira metade do ano, na verdade, segunda metade do ano, no terceiro trimestre, a malha central, como nós estamos chamando de agora em diante, a malha Norte-Sul, a ferrovia Norte-Sul, agora nós estamos investindo na due diligence da rede, da malha, e também estamos investindo nosso tempo com o início das negociações dos contratos de fornecimento. O CAPEX para a malha central vai começar no mês que vem e nós vamos levar mais ou menos 2 anos para entrar em operação. A primeira operação se iniciará até o final de 2021 ou início de 2022. Com relação à eficiência do CAPEX, acredito que tudo que nós temos visto na malha central está sendo bastante positivo. Então, vocês viram que nós oferecemos algumas informações sobre o mercado. Na forma como nós estamos trabalhando com a malha central, então nós vemos que é um mercado muito grande, maior até do que esperado. Há um volume muito grande que pode ser transportado por meio de containers. Os nossos últimos estudos foram bastante positivos, até melhor do que nós havíamos esperado antes. E também com relação à eficiência do CAPEX, quando nós começamos a ir para o mercado, você, obviamente, já começa a receber melhorias. Então, tudo tem sido bastante positivo.
Nós ainda não conseguimos oferecer ao mercado nenhum número relativo ao CAPEX, mas é bastante positivo. O que nós podemos dizer é que, incluindo a malha central, nós não estamos mudando o nosso guidance com relação a CAPEX. Isso significa que nós vamos incluir uma boa parte do CAPEX do Norte e Sul no nosso guidance de longo prazo com relação a CAPEX. Ok, muito obrigado. Agora, a segunda pergunta é com relação aos acidentes que ocorreram em setembro, que acabaram impedindo que a Rumo transportasse mais volume. Então, você poderia oferecer mais detalhes sobre o que aconteceu? E se as operações já estão normalizadas, se já foram normalizadas até outubro, e também se existe algum sinal relacionado a limitações de capacidade, caso isso ocorra novamente. Seria ótimo ter mais detalhes exatamente sobre o que aconteceu e o que nós podemos esperar agora para o futuro. Eu vou começar pelo fim. As limitações relativas à capacidade não existem no momento, as operações estão rodando normalmente. Basicamente, o que aconteceu em setembro foram 2 descarrilhamentos, um em Alto do Araguaia e outro em São José do Rio Preto. Juntos, eles resultaram em 50 horas de interrupção nas operações. E nós tivemos também uma colisão que aconteceu com um caminhão-tanque que atravessou o trilho sem respeitar os sinais e acabou sendo colidido com o nosso trem. Nós tivemos uma interrupção de mais ou menos 15 horas. Então, esses foram os acidentes que ocorreram, mas nós estamos trabalhando criticamente nesses pontos. O tempo que nós perdemos foi precioso, mas nós conseguimos reagir de uma forma bastante eficiente. E agora as operações estão funcionando perfeitamente bem. Durante a semana, nós vamos apresentar ao mercado os volumes de outubro. Então, você vai poder olhar no site essas informações. Na verdade, na quinta-feira, não na quarta. Ok, muito obrigada. A próxima pergunta é do senhor Felipe Vinagre, Credit Suisse. Olá, obrigado por aceitarem a minha pergunta. Eu tenho 2, na verdade. Primeiro, é continuando os comentários sobre o guidance, quando vocês mencionaram que esse CAPEX já está incluído no guidance do longo prazo. Vocês conseguiriam quantificar para nós qual seria o CAPEX para Norte e Sul? E também com relação ao EBITDA, significaria o mesmo? O EBITDA do Norte e Sul também já estaria no seu guidance de EBITDA? Essa é a primeira pergunta. A segunda é, vocês esperam ver algum impacto com relação à conclusão do pagamento? O ministro já falou sobre essa conclusão. Nós sabemos que vai haver alguma pressão com resultado a essas conclusões. O que é que vocês esperam com relação a esse ponto? Olá, Vinagre, obrigado pelas perguntas. Com relação ao guidance, o ponto aqui é que nós não estamos mudando o guidance de longo prazo por causa da malha Norte-Sul, pelo menos não por enquanto. O que você viu nos documentos do leilão, havia lá algo relacionado a 3,5 bilhões a serem investidos na malha Norte-Sul. 1 bilhão com relação às obrigações e 2 bilhões em material rodante. Os investimentos que virão nos próximos 3 anos, até 2023, então 3 ou 4 anos, não vão alterar o guidance. Então, nós vamos usar esse 1 bilhão e nós vamos investir o que for necessário para o material rodante, para atender os volumes que nós temos em Goiás e no Tocantins. Então, nós não vamos aumentar o CAPEX. Agora, com relação ao EBITDA, nós também não vamos alterar, mas o EBITDA gerado pela Norte e Sul não está incluído no guidance que nós oferecemos.
quando nós começarmos a negociar todos os contratos, quando nós tivermos uma visão melhor com relação a isso, nós vamos conversar com o mercado. Mas essa é uma ferrovia que ainda precisa de 2 a 3 anos de trabalho para estar pronta. Ela está num momento pré-operacional. Então, os contratos serão assinados um pouquinho antes desse tempo, então nós teremos mais informações. Agora, com relação à segunda pergunta. Você provavelmente fez essa pergunta porque você viu o volume que está relacionado ao Arco Norte. Com relação ao 163, o que nós temos é uma concorrência para essa ferrovia. E é importante saber aqui nesse ponto é que provavelmente o governo vai trazer mais custos relacionados a 163. Além disso, nós perdemos parte do volume no Arco Norte e 163 não por causa da concorrência, mas por causa das metas de capacidade que nós tínhamos, que eram menores do que o crescimento do mercado. Nós vemos aqui uma concentração muito grande de exportação de milho em 3 meses. E esse crescimento foi muito maior do que o crescimento da nossa capacidade. E foi esse o maior motivo pelo qual nós perdemos o market share no Arco Norte, que inclui a 163. Agora, é importante saber que nós continuamos investindo. Esses investimentos vão aumentar a nossa capacidade e isso vai permitir que nós participemos desses volumes exportados. Assim, nós teremos uma competitividade maior do que a concorrência. Ok, muito obrigada. Novamente, caso deseje fazer pergunta, por favor, digite *1. Obrigada. Assim, encerramos a sessão de perguntas e respostas para analistas da indústria. Agora, eu vou passar a palavra ao senhor Ricardo Levin para suas considerações finais. Essa é a última teleconferência do ano, então eu gostaria de agradecê-los, nossos investidores e os analistas também, por todo o apoio que vocês ofereceram ao longo desse ano. Esperamos estar com vocês nos próximos anos também. Então, muito obrigado, até a próxima. Concluímos assim a teleconferência de resultados da Rumo. Obrigada.